trago para vocês aqui uma brilhante página do livro Lúcifer e Logos, de Gilberto Roden, Fundação Alvorada, a partir da página 55. O título: Por que o eu cósmico se fez ego telúrico? Aspas. Favor, a sua identidade? É esta a ordem que toda a pessoa que queira viajar de avião ouve na saída do aeroporto. Favor, a sua identidade? E o viajante tem de mostrar ao representante da polícia um documento preto sobre branco, onde consta o onde e o quando do seu nascimento e quais os canais humanos da sua entrada na vida terrestre. Trata-se de responder à pergunta social: quem sou eu? O poder público não se interessa pelo problema individual, que sou eu? Não se interessa pelo eu cósmico, mas tão somente pelo ego humano, não pela realidade do meu eu, mas pelas facticidades do meu ego. A minha verdadeira identidade não está em nenhum papel. O meu idem, ou o meu autos, o meu eu, nada tem que ver com o tempo e espaço e progenitores. O meu verdadeiro eu é uma emanação individual da realidade universal, emanação que ocorreu fora desta terra, muito antes que meus pais me revestissem de um invólucro material. A origem do meu eu não é terrestre, mas cósmica. Favor, a sua identidade? A minha identidade, a origem do meu idem, ou autos, remonta a milhões de anos e séculos, àquele tempo quando a eterna divindade me fez emanar individualmente da sua realidade universal. Ninguém sabe do onde e do quando da minha origem. O meu eu cósmico não tem pai nem mãe. O meu eu nasceu da divindade. Mas agora surge a momentosa pergunta: por que o meu eu cósmico se fez ego telúrico? Por que a minha individualidade divina se fez personalidade humana? Por que o meu verbo se fez carne? Qual o plano cósmico que está por trás da minha encarnação terrestre? Por que o eu da minha identidade apareceu aqui revestido pelo ego da minha alteridade? Eu sou a identidade, eu tenho a alteridade. A alteridade é uma roupagem que me foi emprestada por outros para aparecer no cenário da Terra, mas eu não sou essa roupagem da alteridade do meu ego. Eu apenas tenho essa roupagem. Eu sou um ator no palco da vida que se fantasiou com a persona ou máscara de um ego personal. O meu nascimento terrestre é o início da minha personalidade de mascarado. A minha morte será o fim dessa comédia ou tragédia que estou desempenhando no palco terrestre. E esse drama da minha encarnação terrestre terá alguma finalidade razoável? Aconteceu por acaso? Ou como punição? Ou talvez para uma evolução? São estas as eternas perguntas da filosofia e da religião. Há muito tempo, escreveu Chesterton, a humanidade perdeu os seus caminhos, mas agora perdeu também o seu endereço. Não sabe de onde veio, para onde vai, porque está aqui. O homem nem sabe quem ele é. Aspas, o homem, esse desconhecido, fechar aspas. Prossegue o Gilberto Roden. Qual a finalidade da vida terrestre? Se não há acaso, então a minha encarnação terrestre não me pode ter acontecido por acaso, casualmente, mas causalmente.
as leis cósmicas devem ter algum plano determinado com o meu aparecimento no cenário telúrico. Por que eu vim aqui? Na minha existência cósmica, pré-telúrica, eu era uma criatura de Deus, uma emanação individual da divindade universal. Eu era uma criatura. Será que eu era também criador? Será que eu possuía algum poder criativo? Será que eu podia modificar o fato da minha criaturidade por algum fator de criatividade? Será que na minha existência pré-egóica podia eu criar-me melhor do que Deus me criou? Parece que não. Eu era simplesmente criatura passiva, mas não era ainda um criador ativo. Entretanto, as leis cósmicas queriam que houvesse aqui na Terra não só criaturas passivas, mas também um criador ativo. E então as leis cósmicas mandaram que eu encarnasse no invólucro material. Para quê? Para estabelecer uma tensão, uma resistência entre o meu eu espiritual e o meu ego material, entre o meu ser e o meu agir. Antes de ter o meu ego, eu não podia agir, eu só podia ser. Com a minha encarnação terrestre, adquiri a possibilidade de agir. E desde então eu sou fogo e água em conflito. Quando a água cai sobre o fogo, apaga o fogo. Mas quando o fogo é posto debaixo da água, esquenta a água, transforma a água em vapor. E o vapor tem uma potência imensa que a água não tem. A água, dominando o fogo, destrói o fogo. O fogo, dominando a água, beneficia a água. O ego, dominando o eu, destrói-o. O eu, dominando o ego, melhora-o. Aspas, o ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. Fechar aspas. Aspas, o ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Fechar aspas. O fogo do meu eu divino se revestiu da água do meu ego humano para beneficiá-lo. Estou aqui na Terra para realizar um teste. As leis cósmicas querem que uma parte da matéria seja espiritualizada pelo poder do espírito, para que a minha criaturidade criada se transforme em criatividade criadora, para que a minha potencialidade criadora culmine em atualidade criadora. É esta a razão da minha encarnação terrestre. Se não houvesse tensão entre o meu eu e o meu ego, não haveria criatividade em mim. O meu verbo se fez carne, para que a minha carne se faça verbo, para que a minha criaturidade objetiva culmine em criatividade subjetiva. Parece que o Supremo e único Criador do Universo não quis monopolizar a sua infinita criatividade, distribuiu-a em muitas criatividades finitas, quis que houvesse criaturas criadoras, criaturas deuses, e não apenas um criador divindade. Aspas, vós sois deuses, fechar aspas, ponto. Será que Moisés quis dizer isto quando escreveu que o homem é, aspas, imagem e semelhança de Deus, fechar aspas? Que o homem é um criador subalterno, assim como Deus é o criador supremo? Aqui estamos para nos tornarmos criadores, para nos criarmos mais do que Deus nos criou. Deus me fez criatura potencialmente criadora, e eu me faço uma criatura atualmente criadora. Toda natureza extra-hominal é apenas uma criatura não criadora, mas o homem é uma criatura criadora, imagem e semelhança do Criador. Quando o Senhor daqueles 3 servos da parábola dos talentos distribuiu os seus haveres, mandou que os servos trabalhassem com esses cabedais, deu-lhes criaturidade, potencialmente criadora, para que eles fizessem dessa potencialidade criadora uma atualidade criadora.
Os dois primeiros servos assim fizeram. De criativos se tornaram criadores, duplicando a sua criaturidade em criatividade. E são chamados, aspas, servos bons e fiéis, fechar aspas, ponto. Apenas o terceiro servo se contentou com a sua criaturidade passiva e não realizou nenhuma criatividade ativa. E esse é chamado, aspas, servo mau e preguiçoso, fechar aspas, ponto. E perdeu a sua própria criatividade, acabando em criatura não criadora. Quem não tem criatividade atualizada, perde até a sua potencialidade criadora. Perde a sua hominalidade, acabando em pura animalidade. O teste da vida terrestre consiste, pois, em permear da identidade do nosso eu divino todas as alteridades do nosso ego humano. As nossas alteridades físicas, mentais e emocionais. Isto é a autorrealização. Favor, a sua identidade? Sem essa identidade, ninguém pode viajar para mundos superiores. A alteridade do nosso ego sem a consciência da identidade do nosso eu é o grande pecado da humanidade. É o nosso pecado original. E esse pecado original da ilusão da ego-identidade não é extinto por nenhum batismo ritual. É extinto somente pelo, aspas, baptisma, fechar aspas, ou mergulho de todas as nossas alteridades humanas no oceano da nossa identidade divina. Aspas, eu e o Pai somos um, fechar aspas, ponto. Quem não mergulha na verdade da sua identidade divina não se liberta do pecado das suas alteridades humanas. Aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fechar aspas, ponto. A relação entre o eu cósmico e o ego telúrico e o eu cosmificado pode ser representada do modo seguinte. Duas linhas retas, apontando para todas as partes, norte, sul, leste, oeste. Esse símbolo era, na antiga Índia e no Egito, o símbolo do infinito. Este infinito, o uno, se manifesta sem cessar em infinitos, verso, representando o universo. O finito foi sempre representado pela linha curva, que volta sobre si mesma, formando um círculo ou zero. Esses círculos são os finitos, as criaturas, o verso. No homem, o infinito está no finito, em forma potencialmente consciente, ao passo que nas outras criaturas, esse infinito existe apenas inconscientemente. No princípio, o infinito está no finito, homem, apenas inconscientemente. Essa presença inconsciente do infinito, no homem, é um presente de berço, faz parte da natureza humana, mas esse infinito consciente pode tornar-se um infinito inconsciente. O consciente potencial pode tornar-se um consciente atualizado, pelo poder da consciência ou livre-arbítrio do homem. Pode ultrapassar o círculo finito de ego e alargar a cruz do infinito do eu indefinidamente. Quando o infinito corta a linha do finito, quando o eu ultrapassa o ego, então há um cruzamento ou uma crucificação para este. O ego é desintegrado pelo eu e, ao mesmo tempo, integrado no eu. Toda evolução do eu que ultrapasse a barreira do ego é uma crucificação. Não há integração do ego no eu sem uma desintegração desse ego. Não há redenção sem sofrimento. É esse o, aspas, caminho estreito e a porta apertada, fechar aspas, de que fala o Cristo. É esta a, aspas, dureza de diamante, fechar aspas, de que fala Mahatma Gandhi. Mas, uma vez integrado no eu, o ego entra na zona do, aspas, jugo suave e peso leve, fechar aspas. Ou seja, aspas, delicadeza de flor de pessegueiro, fechar aspas, ponto.
É esse o caminho doloroso, glorioso, da evolução do homem, rumo à sua autorrealização, rumo ao homem integral, ao homem universo. Esta página deve ser meditada, refletida. Trecho do livro Lúcifer e Logos, Huberto Roden, Fundação Alvorada.